Boa tarde, meus irmãos. Agradeço a atenção de vocês para podermos estudar a palavra de Deus. Na tarde de hoje, nós vamos estudar sobre a dispensação do milênio. Mas antes, meus irmãos, quero pedir para que nos ajudem a orar. Existe uma criança, um bebê recém-nascido, o nome dele é Davizinho, é o filho de Bruno e de Keila. Ele nasceu na quarta-feira, que agora fez 8 dias. E ele nasceu sem respirar. Desde então ele está internado, ele está na UTI neonatal e está entubado. E o Davizinho, ele já nasceu como um guerreiro. Eu quero pedir aos irmãos para que se identifiquem em orar por ele. Deus é glorificado sempre. O nosso clamor, o nosso desejo é que Deus se agrade em ser glorificado, fazendo do Davizinho um testemunho de que ele é o Deus que preserva vidas e que restaura vidas. Me ajude a orar nesse sentido. Vamos falar com o Pai. Bendito Senhor, nós estamos em nome de Cristo, diante da Tua presença. Senhor, nós nos agradamos pelo privilégio de estar diante de Ti, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Nós nos rendemos a Ti em amor e submissão. E Deus, eu quero pedir ao Senhor para que venha em Sua graça e em Sua bondade sobre o coração de Keila nessa tarde, Pai. Senhor, que o Senhor esteja guardando o coração dela, consolando, confortando, trazendo refrigérios. Guarda o coração de Bruno, Senhor. Deus amado, eu quero pedir para que o Senhor, por bondade, preserve a vida do Davizinho e traga cura sobre ele, Senhor. Nós suplicamos a Ti, ó Deus, restabelece a saúde dessa criança. Os médicos dizem que é gravíssimo, mas para o Senhor não há impedimento algum, ó Deus. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus nós Te pedimos e clamamos pela Tua palavra que será estudada agora. Vem ser conosco, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero estudar com vocês sobre o milênio. Existem escolas de estudo bíblico que negam a realidade de um milênio literal. São escolas chamadas amilenistas ou pós-milenistas. Eu creio no milênio literal. Eu creio no milênio que está por vir. Assim, eu sou um pré-milenista. E aí eu quero convidá-lo a estudar a Bíblia. Como nós falamos, o estudo dispensacional das Escrituras se baseia no fato de que a Bíblia deve ser entendida literalmente, dentro do seu contexto. Então nós não alegorizamos, nós não espiritualizamos. Aí eu vou começar pedindo para você abrir a sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25 é o final do sermão escatológico de Jesus. Jesus começa o sermão escatológico no capítulo 24, vai terminar no capítulo 25. E terminando, ele diz no verso 31. Ele fala: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, eis aqui. Jesus está dizendo que quando ele vier, ele vai estabelecer o seu reino. Então ele diz que quando ele vier em sua glória, ele se assentará no seu trono. Ele pegará todas as nações, é o que diz o texto. Meus irmãos, vejam bem que esse texto ele é bem elucidativo. Ele vai reunir todas as nações que tiverem na terra na sua vinda. Colocará algumas à sua direita e outras à sua esquerda. As que estiverem à sua direita, ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado. Existe um reino que está por vir. Esse texto tanto promete um reino futuro, quanto também promete um arrebatamento pré-tribulacional. Porque, meus irmãos, se o arrebatamento fosse exatamente quando Cristo viesse, então faz de conta que Cristo vem e os salvos já são arrebatados. Quem são essas nações que Jesus dirá: vinde, benditos de meu Pai, se todos os salvos já foram arrebatados? Percebem? Então, o arrebatamento será antes da tribulação. No período da tribulação, muitos se converterão. E quando Jesus vier, ele vai pegar esses que se converteram, colocar à sua direita e dirá:
vinde benditos de meu Pai. Se não fosse assim, se o arrebatamento fosse no momento que Cristo descesse à terra, quem seriam esses que ficarão na terra e Jesus dirá, vinde benditos de meu Pai? Percebem, meus irmãos, por que a interpretação literal das Escrituras nos leva a crer no milênio futuro? E nos leva a crer no arrebatamento pré-tribulacional? É assim a Bíblia interpretada literalmente. Mas, meus irmãos, vamos mostrar então na Bíblia como é que é esse milênio. Abra, por favor, no capítulo 20 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20 é a passagem que mostra que esse reino será um reino de 1000 anos. Diz assim, versículo 4. Então vi alguns tronos. Foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. Vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Meus irmãos, é a Bíblia sendo interpretada de forma literal. Olha o verso 5. Mas os outros mortos não viveram, até que se completassem os 1000 anos. Meus irmãos, aqui, mais uma vez, está nos mostrando que haverá um reino milenar, e esse reino, daí ser chamado milenar, de 1000 anos, onde os salvos estarão com Cristo reinando na terra. Veja o que a Bíblia está dizendo. Jesus, quando vier, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado. Aqui está dizendo que esse reino será de 1000 anos. E durante esses 1000 anos, Satanás será preso. Olha o que o texto diz no versículo um pouco mais abaixo. Desculpe, o versículo 3. A partir do verso 2 diz, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Meus irmãos, interpretando a Bíblia literalmente, Satanás no milênio ele será preso. Quem defende um milênio alegórico, quem diz assim, não é literal, isso é só um símbolo, esses vão dizer que Satanás hoje já está preso. Meu irmão, Satanás está preso hoje? Poxa, olha o que Satanás tem feito na terra. A Bíblia diz, Satanás anda em derredor, como um leão buscando alguém a quem possa tragar. Satanás não está preso, ele anda em derredor. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. A Bíblia fala que Satanás não ignora os nossos desígnios. E a Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado para que Satanás não nos tente pela inconstância. A Bíblia não apresenta Satanás hoje como preso. A Bíblia apresenta Satanás hoje como quem está solto e quem está em derredor, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia fala que no milênio, Satanás será preso. E será preso para quê? Observe mais uma vez o verso 3. Lançou no abismo onde o fechou. Pôs sobre ele um selo, para que não mais enganasse as nações. Meus irmãos, as nações hoje, elas são ou não são enganadas pelo diabo? Aí nós precisamos dar ao texto o significado que o texto está mostrando. Uma interpretação literal das Escrituras. Sigamos então, para nós vermos ainda mais da realidade do milênio. Observe, por favor, o Mateus capítulo 19, versos 27 e 28. Diz assim, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Jesus lhe disse, em verdade te digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as tribos de Israel.
Pedro está dizendo, Senhor, olha, aquele jovem rico, ele não quis abandonar a riqueza para te seguir. Mas nós abandonamos tudo. O que é de ser de nós? Aí Jesus fala, olha, você fica tranquilo, porque na regeneração, quando eu me assentar no meu trono, vocês se assentarão em 12 tronos para reinarem sobre Israel. Percebe aí a Bíblia sendo interpretada literalmente? A Bíblia vai nos ensinar que nós, que somos crentes, nós reinaremos juntos com Cristo. E está dizendo que os apóstolos reinarão sobre Israel. Dá uma olhada, por favor, em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. Jesus faz uma promessa à igreja. Apocalipse 3. Versículo 21, ele fala, ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus promete que a igreja reinará junto com ele. Meus irmãos, a Bíblia fala sobre a realidade de um reino milenar. Tanto é que quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, a oração que é conhecida como oração do Pai Nosso, como é que Jesus manda orar? Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. Se o reino já fosse agora, como alguns querem ensinar, o amilenismo, ou se o reino já passou, como o ensino pós-milenismo, por que Jesus fala, venha a nós o teu reino? Por que Jesus ensinou a orar assim? Meus irmãos, existe um reino que ainda está por vir, é o reino milenar. Observe se não é assim, mais uma vez, quando Jesus institui a ceia. Em Mateus, capítulo 26, dos versos 27 a 29, Jesus vai instituir a ceia e ele diz assim, tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mas digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste suco da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Ele está dizendo, olha, hoje eu estou tomando o suco da videira com vocês. Eu não vou tomar esse suco da videira de novo até aquele momento no reino de meu Pai. No reino do Pai, ele vai tomar o suco da videira. Percebe que é um reino terrestre, onde tem um suco de videira? Meus irmãos, Jesus prometeu isso. Jesus garantiu isso. Para ficar ainda mais claro, quando Jesus está diante de Pilatos, João capítulo 18, Pilatos pergunta se ele é rei. Aí Jesus responde nos versos 36 e 37. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ele falou que ele nasceu para ser rei. E ele está dizendo que agora o reino dele não é aqui. Meus irmãos, os discípulos, eles entenderam isso muito bem. Eles entenderam tão bem que mesmo após a ressurreição de Cristo, eles tinham a expectativa do reino. Observe, por favor, o que diz ali em Atos. Atos capítulo 1, versículos de 3 a 7. Então, Lucas vai relatar o que acontece após a ressurreição. E diz assim, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Então, Jesus, depois que ressuscitou, antes de subir ao céu, ele apareceu para os discípulos durante 40 dias. E nesses 40 dias, o que ele ensinou? Observe bem, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Enquanto ele estava ressurreto,
entre os discípulos daqueles 40 dias, ele falava coisas concernentes ao reino de Deus. Percebe? Ele já ressuscitou. E ele ressurreto, ele vai dizer, olha, o reino que foi prometido, ele vai acontecer. Observe então como é que continua a narrativa. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Veja a pergunta. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Eles ficaram 40 dias ouvindo de Jesus sobre o reino. Jesus, por 40 dias, falou, olha, tem o reino de Deus, tem o reino de Deus, tem o reino de Deus. Aí, antes de subir ao céu, Jesus diz, olha, fique em Jerusalém, até que venha a promessa do Espírito Santo. E os discípulos, então, perguntam, Senhor, é nesse tempo que o reino será dado para Israel de novo? Percebe que os discípulos, depois de ouvirem de Jesus por 40 dias sobre o reino, eles tinham expectativa deste reino literal na terra, onde Israel estaria reinando? Meus irmãos, é a Bíblia sendo interpretada literalmente. Jesus vai dizer para eles que não existe um reino? Olha o que Jesus vai responder. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele não está dizendo para os discípulos, olha rapaz, esquece o reino de Israel, isso daí é simbólico, isso é alegoria. Ele não fala assim. Ele diz, olha, o Pai estabeleceu. Realmente tem um reino estabelecido. Mas não depende de vocês ficar sabendo quando vai acontecer. Observe bem o que a Bíblia está dizendo. Está falando que os discípulos deveriam esperar. Só não deveriam ficar querendo saber quando aconteceria. Jesus fala que o Pai estabeleceu isso. Meus irmãos, compreender que existe um reino literal é tão somente olhar a Bíblia tal qual ela foi escrita. Mas, caminhando, como será esse milênio? Como será esse reino? Nós defendemos, à luz das Escrituras, que esse reino, Israel estará em evidência. Porque a igreja estará reinando com Cristo. Mas nós fazemos distinção entre igreja e Israel. É o ensino dispensacional. Como será este reino? Observe aí, já a pergunta dos discípulos é, nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Então Israel estará em evidência. Onde será a capital? Observa Zacarias, capítulo 14. Zacarias 14, versos 16 e 17 dizem assim, acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Meus irmãos, aquelas mesmas nações que se reuniram para guerrear contra Jerusalém. Essas nações agora convertidas, arrependidas, elas vão a Jerusalém para ali adorar o Rei, adorar o Senhor. A capital do reino será Jerusalém. Meus irmãos, é a Bíblia sendo interpretada de forma literal. Observe, por favor, o que mais que é dito. Como é que os judeus, nessa época, eles serão honrados. Os judeus hoje são desprezados. A Bíblia fala que eles são coisa da qual ninguém se agrada. Pessoal, o mundo, as nações, têm ódio aos judeus. Olha como será no milênio. Zacarias 8, versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Meus irmãos, lembram que a função de Israel é uma função centrípeta, de atrair as pessoas a Deus?
A função da igreja é uma função centrífuga, de ir às nações para falar de Deus. Israel, no milênio, exercerá essa função centrípeta. Atrairá as pessoas, atrairá as nações. Está dizendo aqui claramente, Zacarias, que 10 pessoas de várias nações pegarão na orla dos judeus, ficarão puxando as suas vestes. Olha, nos leva a Jerusalém para ali adorar o seu Deus, porque nós sabemos que Deus está com vocês, com os judeus. Meus irmãos, Deus se agradou de fazer assim. Deus se agradou de restabelecer um reino a Israel e, a partir de Israel, alcançar as nações no milênio. Continue vendo comigo, por favor. Será um reino de paz. O milênio será um reino de paz. A Bíblia fala que as armas de guerra serão transformadas em armas agrícolas. Isaías capítulo 2, versículo 4. E ele julgará entre as nações, repreenderá a muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Hoje nós temos a tecnologia, e a tecnologia tem como maior finalidade o seu uso bélico, o seu uso para a guerra. Mas a Bíblia diz que no milênio, a finalidade da tecnologia será agrícola, será alimentícia. Hoje, as nações se preocupam tanto com guerra que deixam os povos passando fome. Você olha na África, as nações passando fome, mas essas nações armadas. A gente olha no mundo, as grandes potências deixam as nações mais pobres passando fome. E essas grandes potências bem armadas. A Bíblia fala que no milênio, a tecnologia, os recursos financeiros não serão para armas, mas serão para agricultura, para que haja alimento e fartura a todos os povos. A Bíblia promete isso, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Indo além, e vai nos mostrar que até no reino animal haverá aquela restauração que havia antes do dilúvio. Estudando dispensações, vocês devem se lembrar que quando Noé saiu da arca, os animais deixaram de ser herbívoros e eles se tornaram carnívoros. Vocês devem se lembrar disso. Quando Noé saiu da arca, começou a haver então agressividade entre os animais. Só lembrando, por que dentro da arca o leão não matou a ovelha? Porque antes eram todos herbívoros. Aí depois que saíram da arca, começou a haver então essa agressividade. Gênesis capítulo 9. É só interpretar de forma literal. A Bíblia vai dizer que no milênio, mais uma vez, os animais voltarão a ser herbívoros. Haverá paz na natureza. Observa Isaías 65, verso 25. Diz assim: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Meu irmão, é a Bíblia dizendo. Deus falou, está falado. Continua observando Isaías capítulo 11, versículos 6 e 7. Morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, o leão comerá palha como boi. Olha o que a Bíblia está dizendo. Meus irmãos, a Bíblia fala que no milênio, Cristo reinando, haverá paz sobre a terra. E a Bíblia vai nos mostrar algo ainda mais belo. Observa, por favor, o capítulo 11, o versículo 8. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na toca do basilisco. Isaías 11, 8.
áspide, basilisco, são cobras tremendamente venenosas e agressivas daquela região. Se nós fôssemos colocar na nossa região, nós falaríamos jararaca e cascavel. Então, uma criança estará brincando com uma jararaca. Uma criança brincará com uma cascavel. Por que isso? Porque no reino milenar, a maldição do pecado será revertida. Por que que hoje existe essa realidade na natureza? Porque o pecado trouxe maldição sobre a terra. Deus falou para Adão: maldita é a terra por tua causa. Então essa maldição que existe na terra será revertida no milênio. Meus irmãos, Cristo fará uma obra completa. E me permita aqui caminhar para o final. Como é que será a nossa vida? Olha Gênesis 65, verso 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos, pecador só aos 100 anos, será amaldiçoado. O que a Bíblia está dizendo? Que haverá longevidade. Mais uma vez, como é que era antes do milênio? Adão viveu 930 anos. Metusalém, o que mais viveu, viveu 969 anos. Antes do dilúvio havia longevidade. A Bíblia está dizendo que no reino milenar, a longevidade será restabelecida. Um jovem, uma pessoa de 100 anos, será tida como jovem. Nós hoje olhamos para alguém com 100 anos e nós dizemos que essa pessoa está fazendo hora extra. Não é assim que nós colocamos? Essa pessoa já está com o pezinho no céu. No fundo, a gente quer dizer que ela já está com o pé na cova. Porque 100 anos para a gente é muito. No milênio, uma pessoa de 100 anos, nós diremos que está começando a vida agora. Não é assim que a gente fala com uma pessoa que tem 20 anos? Saiu das fraldas agora. Será assim no milênio, meu irmão. E aí cabe a nós o seguinte: ou crer no que a Bíblia ensina literalmente, ou ficar tentando consertar o que Deus mandou escrever. Continua lendo comigo. Como nós vimos em Apocalipse 20, versículo 2, Satanás será preso. Hoje Satanás não está preso. Satanás, ele realmente tem feito um tremendo estrago no mundo. Mas a Bíblia fala que no milênio, Satanás será preso. É até uma coisa curiosa para aquele que defende que Satanás está preso hoje. Porque esse que defende que Satanás hoje está preso, ele crê que o anticristo virá com todo o poder de engano, fortalecido por Satanás. Como é que Satanás está preso e estará fortalecendo o anticristo? Meus irmãos, não tem coerência, não tem lógica. No milênio, sim, é que Satanás será preso. Caminhando aqui para o final. Quem participará do milênio? Quem vai participar? Os salvos de todas as épocas. Então, desde o primeiro salvo da Bíblia foi Adão. Desde Adão até o último salvo da história da humanidade participará do milênio. Os salvos de todas as épocas. A igreja glorificada. Os santos do Velho Testamento. Os salvos que forem mortos no milênio. A Bíblia fala que eles participarão da primeira ressurreição para entrar no milênio. Os salvos que foram mortos no milênio. Os salvos vivos no final da tribulação. Como nós vimos no final da tribulação, Cristo descerá e Cristo dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, receber por herança o reino que vos está prometido desde a fundação do mundo. Os vivos no retorno de Cristo, eles serão judeus e eles serão gentios. Então você terá pessoas de todas as nações. E a igreja vai ter uma posição de honra. As nações, elas terão Israel como aquela que terá proeminência entre as nações. Mas a glória da igreja será ainda maior. Olha 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós
que a vez de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então a igreja terá uma posição gloriosa no milênio. Julgará o mundo, julgará até mesmo os anjos. Indo para o final, meus irmãos, será um reino de justiça e de misericórdia. Salmo 85, 10 e 11 diz: a misericórdia e a verdade se encontraram. Hoje, não dá para a misericórdia andar junto com a verdade. Quer dizer, eu digo na justiça do mundo. Na justiça do mundo não dá. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Não foi assim que a Bíblia nos ensina? Esse mundo é um mundo de injustiça, mas quando Cristo vier, ele estabelecerá a justiça. A Bíblia fala que o Senhor, ele vai dirigir as nações com vara de ferro. Está assim em Apocalipse 2, 26 e 27. Diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Então as nações, elas serão regidas com vara de ferro, quer dizer, com firmeza. Realmente não haverá essa coisa que a gente vê hoje, onde cada nação faz do jeito que quiser. Não, ali haverá um reino sobre todo o mundo, e o Senhor governará com vara de ferro. E aí, meus irmãos, como é que vai terminar o milênio? O homem sempre falhando. A Bíblia diz que no final do milênio, abre por favor em Apocalipse 20, no final do milênio, diz que Satanás será solto e mais uma vez irá regimentar as nações. 20, verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, e ajuntá-las para a batalha. Elas subirão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade santa. Quem é a cidade santa? Jerusalém. Mais uma vez as nações se ajuntarão contra Jerusalém. Será a última rebelião, final do milênio. Mais uma vez mostrando que o homem, por ser pecaminoso, ele se rebela contra Deus. Curiosidade. Ô pastor, mas no milênio só não entrarão os salvos? Sim, apenas os salvos. Só que os que estiverem vivos no final da tribulação, eles vão entrar com um corpo humano. Um corpo preservado para viver 1000 anos, mas um corpo humano. E esses salvos, eles terão filhos. Então, eles são salvos. Eles terão filhos. A primeira geração pode ser temente a Deus. A segunda geração. Imagine eles por 1000 anos tendo filhos. Aí chegará a geração que continuará rebelde. Porque filho de salvo não é salvo. Filho de salvo precisa ser evangelizado. Então, esses que se rebelarão são aqueles que nascerão no milênio no passar dos séculos, no passar das gerações. Aí eles se rebelarão mais uma vez, mostrando que o coração do homem é um coração pecaminoso. E aí como é que terminará tudo? Finalzinho do verso 9. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta. Serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, o milênio terminará mais uma vez mostrando que a humanidade precisa de conversão, porque se não se converter, se rebela contra Deus. Aí, depois disso, é que virá o juízo final, que é chamado de trono branco, e aí sim, novos céus e nova terra. Meus irmãos, estudar a Bíblia é maravilhoso. Estudar a Bíblia é preciosíssimo. Hoje nós estudamos um pouco sobre o milênio. O convite que eu faço a você é se apegar sempre ao texto bíblico. Sempre. E interprete a Bíblia dessa forma, de uma maneira literal, dentro do seu contexto. Não queira espiritualizar nada. Se a Bíblia diz algo de tal maneira, aceite aquilo que a Bíblia está dizendo. Meu irmão, eu desejo sinceramente que a última oração da Bíblia seja cumprida em nossos dias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pela atenção, um carinhoso abraço a todos. Vamos falar com Deus mais uma vez.
Bendito Pai, pedimos mais uma vez a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Obrigado pela tua palavra, pelas promessas que nós temos aqui registradas. Cumpre essas promessas na vida do teu povo, Pai. Apressa a vinda do Senhor Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez clamamos por Bruno, por Keila, pelo pequeno Davizinho. Ministra cura, ministra graça e conforto. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Um carinhoso abraço, meus irmãos. Domingo agora nós teremos o batismo pela manhã. Aqueles que quiserem dar profissão de fé, amanhã, sábado, nós teremos uma reunião às 16 horas. É só estar presente e nós tomaremos a profissão de fé para o seu batismo. Um carinhoso abraço, Deus os abençoe. Encerro dizendo que domingo à noite teremos a cantata do grupo Agnus Dei. Até mais.